Aula 12, Nação e Nacionalismo na América Latina, abordagens teóricas. Bom, a aula de hoje tem como texto base um texto de minha autoria. Eu não costumo utilizar nos meus cursos, seja de pós, sobretudo de graduação, textos meus, mas, dado o tema da disciplina, muito afim às minhas próprias pesquisas, eu achei que seria interessante, pertinente, na verdade, em relação a essa parte final do programa, e interessante até para poder discutir com os estudantes, alguns dos meus achados de pesquisa, né, e a contribuição desse texto. Né. Trata-se do segundo capítulo do livro Entre a Nação e a Revolução, Marxismo e Nacionalismo no Peru e no Brasil, 1928-1964, publicado em 2018 pela editora Alameda, de São Paulo. Na verdade, fruto da minha tese de doutorado, que tem mais ou menos o mesmo título, o subtítulo um pouco mais longo, o marxismo de matriz comunista, o nacionalismo popular no Brasil e no Peru, que foi defendida, que eu defendi no final de 2014, cerca de 4 anos antes de sair o livro. Mas não há muitas mudanças entre uma e outra versão. É o segundo capítulo, portanto, da tese publicada em livro. Bom, acho que vale a pena, antes de entrar nos detalhes do texto, explicar o tema mais geral do livro, que é a relação, como diz o subtítulo, entre o marxismo e o nacionalismo, mais especificamente entre a tradução do marxismo-leninismo, ou como eu chamei no subtítulo da tese, o marxismo de matriz comunista, enfim, vinculado à Terceira Internacional, com os chamados nacionalismos populares. Em seguida eu explico o que eu quis dizer com isso. Nesses dois países, Brasil e Peru, na primeira metade do século XX. Estas datas que circunscrevem o marco temporal da tese, 1928 e 1964, se referem aos dois casos nacionais selecionados. 1928 é o ano em que se dá a polêmica que opôs Víctor Raúl Laya de la Torre e José Carlos Mariátegui no Peru, e que, de certa maneira, marca uma bifurcação na esquerda peruana entre uma vertente nacionalista e anti-imperialista que dará origem à Ação Popular Revolucionária Americana, a APRA, e uma vertente marxista que dará origem ao Partido Comunista Peruano. E 1964, evidentemente, se refere ao golpe de 64 no Brasil, que pôs fim à experiência nacional reformista do governo João Goulart, e, de certa maneira, também a experiência de aproximação e aliança entre o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e o trabalhismo varguista, a aliança nacionalista que marcou os anos prévios ao golpe. Então, de alguma maneira, eu estava ali comparando dois padrões de relacionamento divergentes, num caso, digamos, uma circunstância na qual nacionalistas e marxistas partiram de uma aliança para uma ruptura, no caso peruano, muito anterior, 30 anos antes, e um caso mais tardio, posterior à Segunda Guerra Mundial, onde nacionalistas e marxistas começaram em posições divergentes e mesmo contrapostas,
e terminaram convergindo em uma aliança. Então, eu queria justamente flagrar estas ambiguidades da relação entre nacionalismo e marxismo na América Latina, por meio desses dois casos, um mais precoce, o peruano, e um mais tardio, o brasileiro. E, justamente para me contrapor a uma certa corrente interpretativa sobre o caso brasileiro, em particular, que eu identifiquei, né, de maneira provocativa como uma espécie de teoria do populismo, né, sobretudo as obras de Francisco Verfort e Octávio Ianni, que responsabilizavam essa aproximação do PCB em relação ao nacionalismo pela derrota das esquerdas em 64. Eu queria mostrar que essa era uma visão, em grande medida, equivocada e que se lida dentro de um panorama latino-americano mais amplo, deveria ser, no mínimo, bastante matizada, na medida em que essa aproximação entre os comunistas brasileiros e o nacionalismo não era nada evidente, nem na história brasileira, nem na história regional, e, na verdade, teria correspondido não à fraqueza, mas à força até do Partido Comunista na virada dos anos 50 para os anos 60. Enfim, só para explicar por alto o tema e as hipóteses principais da tese, né, e dessa pesquisa comparativa que eu procurei desenvolver. Mas, para sustentar essa pesquisa, não vou entrar em detalhes, quem tiver algum interesse pode ler outros capítulos do livro, né? Mas para sustentar essa comparação, eu tive que lidar, portanto, com, primeiro, uma definição do que eu entendia por nacionalismo popular, né? Que seria basicamente uma corrente nacionalista caracterizada pelo anti-imperialismo, né? Ou seja, pela oposição ao imperialismo, em especial estadunidense, e pela defesa de reformas sociais democratizantes do Estado, a incorporação política e social dos trabalhadores e mesmo dos camponeses à vida política, aos direitos, etc. Né? Essa corrente nacionalista, né, que é ao mesmo tempo anti-imperialista e anti-oligárquica, ou seja, oposta no plano externo à dominação econômica estrangeira, no plano interno à dominação das oligarquias, em especial latifundiárias, ela não esgota todo o espectro do nacionalismo latino-americano. Tem nacionalismos conservadores que priorizam, sobretudo, o anticomunismo, né, como linha demarcatória do outro, da nação. Né? E, inclusive, essas duas posturas podem, eventualmente, se confundir, como se deu no varguismo, no próprio aprismo peruano, no peronismo, etc. Né? Mas essa vertente, que eu chamei de nacionalismo popular, anti-imperialista, anti-oligárquica, etc., não obstante, é uma marca importante dos nacionalismos latino-americanos. Ela está presente de diferentes maneiras e com diferentes pesos, tanto em tradições como a do varguismo, em especial após o fim do Estado Novo, a partir de 1945 até 1964, está presente na tradição peronista, argentina, o aprismo peruano, né, a tradição da APRA, fundada por Aya de la Torre, é, de certa maneira, pioneira. Você tem tradição boliviana do movimento nacionalista revolucionário, da Revolução de 52, entre vários outros exemplos possíveis. Né? O governo de Jacobo Arbenz, na Guatemala, no início dos anos 50, o governo de Juan Bosch na República Dominicana, derrubado pela intervenção norte-americana no início dos anos 60, né? Entre outras experiências. Né? Portanto, pode-se falar nessa corrente ideológica, ainda que entendida de maneira
às vezes um pouco vaga, né, mas como uma tradição regional, né, uma configuração bastante típica do nacionalismo ou dos nacionalismos latino-americanos. De novo, não é a única, né, mas é facilmente identificável, né? Uma tradição de um certo nacionalismo à esquerda, ou tendencialmente à esquerda, melhor dizendo, como defende Eric Hobsbawm no texto que, enfim, foi objeto da aula passada, né? Isso por um lado. Então, eu tinha que caracterizar essa corrente que, digamos, na história das esquerdas e das lutas populares na América Latina, não deixou de ser uma espécie de outro da tradição marxista, em particular da vertente predominante no marxismo latino-americano durante grande parte do século XX, que foi aquela tributária da Terceira Internacional, do leninismo da União Soviética, encarnada sobretudo nos partidos comunistas, né? E que eu, seguindo a proposta do Gildo Marçal Brandão no seu livro sobre o PCB, a esquerda positiva, chamei de marxismo de matriz comunista. Se poderia chamar de marxismo-leninismo, né, entre outras denominações possíveis. Bom, mas identificadas essas duas correntes, né, eu precisava lidar com dois problemas teóricos, né, porque falar em nacionalismo popular envolve, né, trabalhar com as categorias de povo e nação e a relação delas com a classe, né, que, de certa maneira, em torno dessa relação que gira toda a controvérsia acerca da relação entre o marxismo e o socialismo de um lado e o nacionalismo popular de outro. Então, no primeiro capítulo, eu lidei com o problema do povo, examinando algumas das abordagens marxistas no pensamento latino-americano sobre o assim chamado populismo, contrapondo, em particular, as abordagens de Verforo e Yanni de um lado e as de Ernesto Laclau de outro, né? E fazendo uma crítica ao uso do conceito de populismo, em grande medida apoiada na historiografia social mais recente, que no Brasil tem representantes como Ângela Castro Gomes, Jorge Ferreira, Daniel Arão Reis, entre outros, mas retendo, em particular da abordagem de Laclau, a ideia de que o povo, né, é construído discursivamente, articulando, né, interpelações não necessariamente classistas, como nação, ou a própria ideia de povo, do popular, com determinadas posições ideológicas de classe, né, conformando um sujeito político antagônico ao bloco no poder, né, em particular ao bloco oligárquico, né, nos países latino-americanos, e que é essa forma de construção que caracterizaria o nacionalismo popular latino-americano. E no segundo capítulo, procurei lidar com o problema da nação e do nacionalismo, né, e as dificuldades que o marxismo enfrenta em relação a esses conceitos, né? Então, se no primeiro capítulo eu lidei com os impasses da tradição marxista na relação entre classe e povo, no segundo procurei lidar com os impasses dessa tradição no que diz respeito às relações entre classe e nação, né? Então, eu sentia que, no primeiro momento, era preciso dialogar com a bibliografia, digamos, com a bibliografia internacional acerca do conceito de nação e dos nacionalismos, né? Com as teorias da nação e do nacionalismo. Mas, evidentemente, não poderia, nem seria o caso de fazer uma revisão bibliográfica exaustiva. Primeiro porque, como vocês já viram até aqui, a bibliografia é vasta, né? Então, assim como no caso do populismo, que também tem uma bibliografia enorme,
eu selecionei aquelas abordagens que, de alguma maneira, dialogavam ou se inseriam na tradição marxista. E, pensando no debate mais contemporâneo, eu selecionei 2 interlocutores, Benedict Anderson e Tom Nairn. De Benedict Anderson, procurei trabalhar o conceito de comunidade imaginada, que vocês já acompanharam ao longo do curso, a nação como comunidade imaginada enquanto soberana, horizontal e limitada, e aceitei essa definição como uma primeira definição acerca da nação com a qual se poderia trabalhar, mas, de alguma maneira, pus em suspenso a explicação específica que Anderson dava para a origem das comunidades imaginadas nacionais enquanto um artefato cultural moderno, associado à convergência entre o capitalismo de imprensa, o capitalismo editorial, o Estado moderno e a diversidade linguística, porque, embora Anderson tivesse privilegiado a América Latina, até na origem do nacionalismo, essa explicação é muito pensada sobre para a formação das monarquias absolutistas e dos Estados modernos na Europa. Então, eu pus isso em parênteses e no que diz respeito especificamente à origem do nacionalismo enquanto força política e ideológica moderna, eu voltei em particular para Tom Nairn, para a obra do escocês Tom Nairn, que aqui neste curso nós vimos, mas vimos menos, até porque o seu principal livro sobre o assunto, como eu já enfatizei na ocasião da aula correspondente, The Breakup of Britain, Crisis in Neo-Nationalism, cuja primeira edição é de 1977, até hoje não foi traduzida no Brasil. Então, eu não pude trabalhar com um livro em inglês no curso de graduação. Mas, aqui nesse capítulo do meu livro, eu trabalhei em particular com o último capítulo desta obra, chamado The Modern Janus, o Janus moderno, em que Nairn procura esboçar o que seria uma teoria materialista do nacionalismo, partindo do diagnóstico de que justamente a elaboração de uma teoria do nacionalismo teria sido um dos grandes fracassos, se não o principal fracasso do marxismo. E que não adiantava muito fazer grandes escavações de arqueologia intelectual nos textos de Marx e Engels para achar neles o que não havia. O que havia eram posições ou tomadas de posições mais ou menos circunstanciais ou conjunturais em relação a nacionalismos específicos, e não propriamente um esforço de teorização sobre o problema. E a proposta, nesse sentido, que Nairn faz é pensar, a partir digamos, da concepção do capitalismo como um sistema ou economia-mundo, em grande medida aí tributária do Immanuel Wallerstein, outro autor que nós vimos ao longo do curso, é pensar o nacionalismo como fruto do desenvolvimento desigual do capitalismo, desenvolvimento desigual que decorre da estruturação da economia-mundo capitalista em um centro e uma periferia, em que as regiões periféricas ou atrasadas, ou de desenvolvimento tardio, se veem diante do fantasma do subdesenvolvimento e da absorção colonial ou neocolonial por parte do centro, e, nesse sentido, se veem diante do dilema ou de adotar um desenvolvimento induzido desde o centro, e, nesse sentido, aceitar uma assimilação colonial ou neocolonial, como na chave das burguesias compradoras, ou então tentar empreender um caminho de desenvolvimento autônomo. O problema é que, por definição, nas regiões periféricas, faltam os instrumentos típicos do desenvolvimento, sejam os econômicos, em particular a acumulação de capital, sejam
os políticos, as instituições do Estado burguês moderno, etc. Nesse sentido, o que as burguesias periféricas precisam fazer é apelar ao povo, né? No caso, as elites intelectuais, mais do que a burguesia em geral, uma pequena burguesia intelectual, né? Precisa apelar ao povo, e nesse sentido, a particularidade local, para coesionar, né, a sociedade, com vistas a empreender esta marcha forçada rumo ao progresso, né? E é daí que veria a ambiguidade constitutiva do nacionalismo, né? Sintetizada nesse recurso metafórico a figura do deus latino Janus, que tem duas faces, uma que olha para frente, outra que olha para trás, uma que olha para o passado, outra que olha para o futuro, né? Nesse sentido, todo nacionalismo, ao mesmo tempo, olharia para o futuro, né? Tendo em vista o objetivo do desenvolvimento, mas olharia também para o passado, para as tradições e particularidades locais, né? E daí também a ambiguidade ideológica intrínseca ao nacionalismo, ou seja, você tem nacionalismo de esquerda ou de direita, mas todos eles trazem sempre, pelo menos em potência, tanto elementos radicais ou revolucionários, como elementos conservadores ou reacionários. Então, eu, digamos, procurei combinar as duas abordagens, a ideia da comunidade imaginada de Anderson como definição da nação e o conceito de Nairn, né, do nacionalismo como Janus moderno, né, advindo justamente dessa dinâmica desigual, poderíamos acrescentar até desigual e combinada, do desenvolvimento do capitalismo, para pensar a especificidade dos nacionalismos latino-americanos. Mas, antes de chegar à América Latina, eu achava que era o caso também de revisar os esforços anteriores do marxismo para lidar com o problema das nações, dos nacionalismos. Então, aceitando o diagnóstico de Nairn, e que, de certa maneira, é compartilhado por estudiosos, né, dos escritos marxistas sobre o nacionalismo, e já há muita bibliografia sobre isso, eu reviso uma parte dela, né, de que não haveria, né, em Marx e em Engels, digamos, propriamente uma elaboração teórica a respeito, mas mais análises conjunturais, e que as posições variam, né, desde a ideia de povos com ou sem história em Engels, até uma certa valorização do nacionalismo em condições coloniais, como na Irlanda, no caso de Marx, né? Partindo desse diagnóstico, eu procurei trabalhar nas gerações da Segunda e Terceira Internacional, respectivamente, as duas tentativas mais sistemáticas de teorizar a nação e o nacionalismo. E, nesse sentido, eu selecionei o Otto Bauer, no texto, capítulo, os excertos correspondentes, né, ao seu livro A Social-Democracia e a Questão Nacional, que nós vimos aqui nesta disciplina, e também o livro de Stalin, né, o ensaio de Stalin, o Marxismo e a Questão Nacional, que foi escrito, inclusive, como resposta a Bauer, né? Então, de um lado, você tem o conceito, né, baueriano da nação como comunidade de destino, e de outro, né, o conceito de Stalin, que procura considerar a nação necessariamente como uma unidade territorial, etnolinguística, econômica e histórica, né, sobreposta, ou seja, todas essas características seriam inerentes a uma comunidade nacional, né? E em um caso, né, um conceito levaria à ideia da política da autonomia cultural das nações, né, nos marcos de estados plurinacionais, aquela proposta de uma espécie de federação de nacionalidades autônomas, e, de outro lado, a proposta de Stalin procurava fornecer uma base teórica mais sólida para a
a linha estratégica de Lenin do direito à autodeterminação dos povos, que, por sua vez, se inseria no diagnóstico de Lenin sobre a transformação da guerra interimperialista, a Primeira Guerra Mundial, em uma guerra revolucionária, nesse sentido, a contraposição entre o nacionalismo dos opressores, o nacionalismo dos oprimidos e a necessidade de ganhar o proletariado das nações oprimidas para o Partido Comunista, para o Partido Bolchevique. Não vou entrar aqui em detalhes sobre as duas concepções. Evidentemente, a concepção de Stalin foi aquela dominante no movimento comunista internacional, ainda mais a partir do momento em que ele se tornou o principal dirigente, né, o dirigente em conteste do Partido Comunista da União Soviética e da própria Terceira Internacional. O que teve uma consequência irônica, que eu aponto no texto, que é o fato de que, em nome do internacionalismo, e aqui não há que se ter dúvida do compromisso subjetivo dos partidos comunistas para com o internacionalismo, esses partidos acabaram se tornando, por meio do internacional, muitas vezes instrumentos da política externa da própria União Soviética, feita com base, né, na concepção do interesse nacional. Né? O que limitou, para muitos desses partidos, a capacidade de se integrarem à vida política nacional dos seus países respectivos. E no caso específico da América Latina, esta concepção da questão nacional enquanto política de autodeterminação dos povos, em países que já eram independentes, politicamente independentes ao menos, né, fazia já um século, né, desde os anos 1920, pelo menos um século, na maioria dos casos, fez com que os partidos comunistas e seus intelectuais, na maioria dos casos, perdessem de vista a especificidade da questão nacional latino-americana. Então, qual é essa especificidade? E aí eu me volto mais especificamente para a América Latina, no primeiro momento lidando com o tema da modernização capitalista e as diferentes vias para o capitalismo. E aqui eu dialogo em particular com Lenin, não tanto com os textos de Lenin sobre a questão nacional, mas mais com aqueles sobre o desenvolvimento do capitalismo, né? Clássico desenvolvimento do capitalismo na Rússia, de 1896, e, em especial, as duas táticas da social-democracia na Revolução Democrática, que é uma reflexão de Lenin na esteira da revolução, da primeira Revolução Russa, né, o chamado Ensaio Geral, de 1905, né, em que Lenin identifica o quê? Olha, na Rússia você tem um desenvolvimento capitalista, mas que foi feito seguindo o que ele chamava, no seu trabalho mais alentado, anterior, sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, de uma via prussiana, né, uma via pelo alto, em que o desenvolvimento capitalista não se dava por meio de uma revolução agrária, como na França, ou mesmo nos Estados Unidos, e sim por meio da conservação da estrutura agrária, do latifúndio, pré-capitalista, feudal, que é modernizado por um Estado autoritário, mas conservando muitos dos seus elementos pré-capitalistas. Né? Nesse sentido, a burguesia russa seria tutelada pelo Estado monárquico, pela burocracia autoritária do czarismo, e, ao mesmo tempo, já nasceria temerosa de um nascente e crescentemente forte e organizado proletariado. Né? Daí que a Revolução Russa, em que pese o fato de ainda se definir por um programa de revolução democrático-burguesa, superação do latifúndio, liquidação da monarquia absolutista, democratização do Estado, etc., etc., esse programa não seria efetivado, ao contrário do que acreditavam os mencheviques em 1905, pela burguesia, dada a sua ambiguidade constitutiva, e sim se daria numa aliança entre o proletariado e o campesinato, a grande maioria da sociedade russa na época, em torno de uma plataforma
de revolução democrática burguesa a ser levada adiante por uma ditadura democrática do proletariado, de todo o povo, etc. Né? Ou seja, aqui há um tema-chave que são os diferentes caminhos para a modernização capitalista e, a partir deles, os diferentes caminhos para a revolução social e as diferentes alianças de classe, etc. E, de outro lado, eu dialoguei com Gramsci, né? E o tema da revolução passiva nos cadernos do cárcere. Né? Aqui também há um diagnóstico sobre o atraso, no caso, o atraso histórico italiano, né? Consubstanciado ainda antes da prisão de Gramsci nos seus escritos sobre a questão meridional, alguns apontamentos sobre a questão meridional, e desenvolvidos, em particular, nos textos, nos cadernos do cárcere, dedicados, no caderno 19, né, especificamente, dedicado ao ressurgimento, né, em que Gramsci diagnosticava como a unificação do Estado italiano teria se dado sem apelar aos camponeses, sem a realização de uma reforma agrária, sem um programa jacobino, como teria ocorrido na França em 1789, né, e, na verdade, de uma aliança entre a burguesia do norte da Itália e os latifundiários do sul, né, formando aí um bloco agrário conservador, né, política e socialmente conservador. E, nesse sentido, né, a classe operária, para buscar essa aliança com os camponeses, né, que Lenin postulou para o caso russo, precisaria romper esse bloco, a unidade desse bloco agrário, daí a importância da disputa dos intelectuais, né, daí, né, a importância do nacional popular como terreno da luta política, da luta pela hegemonia. Né? A classe operária ter que se tornar uma classe nacional, né? Vamos dizer, do próprio Gramsci. Né? E por que é importante esse conjunto de formulações? Porque, não raro, elas foram mobilizadas para pensar, por analogia, né, o desenvolvimento histórico do capitalismo na América Latina, tanto as de Lenin, né, da via prussiana, como as de Gramsci, a da Revolução Passiva, que eu dialogo com um conjunto de autores gramscianos, como o brasileiro Luiz Werneck Viana, ou os argentinos José Aricó, Juan Carlos Portantiero, também o brasileiro Carlos Nelson Coutinho. Né? Para pensar esta condição da América Latina, numa posição intermediária entre o que Gramsci chamava do Ocidente, né, a situação em que o Estado se apoiava em uma sociedade civil bem desenvolvida, diversificada, e o Oriente, no qual o Estado seria tudo, a sociedade civil seria débil e gelatinosa. A América Latina seria uma espécie de um Ocidente periférico, né, para usar a expressão que Portantiero retira de Gramsci, né, ou um caso intermediário, como postura do Carlos Nelson Coutinho para o caso brasileiro. Né? E qual é a relação disso, afinal, com a questão nacional? Ora, a relação é a seguinte: na América Latina, a formação da nação seria uma tarefa histórica inconclusa, né, obstaculizada justamente, né, de um lado, pela inserção subalterna da região no capitalismo mundial, a sujeição ao imperialismo, de outro lado, né, pela persistência do legado colonial, em especial nas relações agrárias, a concentração fundiária no campo e a exclusão de amplas massas rurais e urbanas da vida política e social, né, do caráter oligárquico do Estado. Né? Quer dizer, esse prolongamento, né, essa ausência de ruptura para com o passado colonial no plano interno e, né, a correlativa inserção subalterna no capitalismo mundial seriam justamente, né, os elementos análogos, né, às chamadas questão meridional, questão eclesiástica, que Gramsci identificava para a Itália, mas com, né,
o agravante, que não é menor, né, da origem colonial dos países latino-americanos. Né? Nesse sentido, justamente, né, as independências políticas, né, não teriam conseguido realizar grande parte do programa emancipatório que os seus próceres, como Bolívar ou San Martín, entre outros, haviam imaginado, né, seguindo a tradição do liberalismo ilustrado, republicanismo europeus, no sentido, por exemplo, de tornar os indígenas em países como Peru ou Bolívia cidadãos. Pelo contrário, essas repúblicas se constituíram na exclusão, né, dos indígenas da cidadania. Ou, no caso do Brasil, o prolongamento da escravidão dos negros até o final, praticamente, do século XIX. Né? Nesse sentido, a questão nacional, né, a formação da nação, se confundiria nos casos latino-americanos, necessariamente, né, com, né, de um lado, um certo nacionalismo econômico, né, a luta contra a dominação econômica, a dependência, né, externa, e, de outro, a luta dos grupos sociais subalternos por direitos e, na verdade, pela ampliação democrática do Estado. Daí o fato de que o nacionalismo latino-americano no século XX tendeu a se aproximar das reivindicações das lutas dos trabalhadores e assumir essa forma de um nacionalismo anti-imperialista. Daí o fato de que as linguagens políticas de classe, né, assumirem na região também as feições, digamos, das linguagens de povo e nação. Né? E com isso, né, associando, né, aquela proposta do Ernesto Laclau, que eu me referi no início, né, a ideia do povo, né, como a construção discursiva de um conjunto de interpelações populares democráticas em oposição ao bloco de poder, se pode compreender melhor a especificidade do que eu chamo de um nacionalismo popular, né, e as ambiguidades da relação dessa corrente político-ideológica com o marxismo, em particular com o marxismo de matriz comunista, né, que tem a sua identidade constituída por uma associação com a Revolução de Outubro e com a Terceira Internacional, com esta tradição internacionalista em particular, né, o que acabou levando a fricções, a momentos de ruptura e de antagonismo recíprocos, mas também a determinados momentos de aproximação, de aliança, né, ou mesmo de uma síntese superadora, como no caso da Revolução Cubana de 1959, né, que marca, não por acaso, um ponto de inflexão nessa relação. Né. Então, essa era um pouco a proposta, né, da qual eu partia e em função da qual eu procurei fornecer alguns subsídios, né, para pensar a nação e o nacionalismo na América Latina, alguns subsídios teóricos. Nesse sentido, também cabe mencionar, antes de concluir, um artigo escrito por dois pesquisadores, né, um baseado nos Estados Unidos e outro na Europa, José Itzigson e Matthias von Hau, num artigo chamado Unfinished Imagined Communities, né, justamente comunidades imaginadas e inacabadas, publicado numa revista chamada Theory and Society, em 2006, né, em que os autores justamente procuram mostrar como, né, a partir da constatação de que bibliografia teórica sobre nacionalismos raramente trabalhava a América Latina e raramente trabalhava, né, as transformações e renegociações, reelaborações dos imaginários nacionais, procurou trabalhar o que eles chamam também de nacionalismos populares latino-americanos, né,
justamente associados às persistências, às exclusões persistentes, sobretudo étnico-raciais, né, legadas pelo colonialismo na América Latina, e também a posição dependente no plano externo desses países, o que teria levado a essas tentativas de ampliar os imaginários ou a imaginação nacional latino-americana por meio da incorporação dos subalternos no centro do imaginário nacional, em oposição à tradição liberal do século XIX, que identificava a nação com o progresso, com a civilização europeia, etc. E aí eles fazem uma pesquisa comparada, né, contrapondo o México pós-revolucionário, a Argentina peronista e o Peru aprista, né, para tentar ver em que medida, né, essas tentativas de ampliação da imaginação nacional a partir do nacionalismo popular foram mais ou menos efetivas a depender das relações de forças e das coalizões em políticas sociais em cada caso. Ainda que eu tenha achado o texto um pouco esquemático, né, em alguns momentos, até por ser um artigo relativamente breve, né, eu incorporei, digamos, essa sugestão da ideia da comunidade imaginada e inacabada, né, para pensar justamente o advento dos chamados nacionalismos populares. Não incluí o texto no programa da disciplina, também pelo mesmo motivo que não incluí o livro do Nermi. Ele está em inglês, mas posso passar com uma leitura complementar para quem tiver interesse, né? Em todo caso, e com isso eu concluo, né, me parece que o que nós podemos observar até agora é que há muita literatura sobre nação e nacionalismo na América Latina, mas poucos esforços de teorização sobre a nação e o nacionalismo a partir dos casos latino-americanos, né? E, nesse sentido, pouco esforço de diálogo com a bibliografia internacional que procura teorizar acerca das nações, dos nacionalismos, até porque essa bibliografia raras vezes leva a América Latina em conta de maneira mais central. Benedict Anderson é uma exceção parcial a essa regra. É o que eu procurei fazer no meu texto, justamente pensando num problema histórico e político concreto da América Latina, né, que é justamente o dessa tensão constitutiva das esquerdas latino-americanas entre, né, discursos de classe associados à tradição socialista e discursos, digamos, nacionalistas populares, né, que giram em torno das ideias de povo e nação. Eu procurei justamente promover esta convergência e propor alguns subsídios para abordar teoricamente, né, a nação e o nacionalismo desde as experiências históricas latino-americanas.